O nosso sucesso depende da nossa dedicação, da nossa vontade de chegar lá. Na continuidade nas nossas aulas, que nós falamos sobre números naturais, falamos sobre frações, que representam uma fração no nosso dia a dia. E nós estamos hoje nós vamos trabalhar hoje a parte de operações com números decimais. Aquela historiazinha das vírgulas. Professor, como é que eu faço na soma de números decimais, na subtração, na multiplicação, na divisão? Ave Maria, professor, isso é um problema. Era um problema. Agora nós temos a solução. Vamos passo a passo verificar como é que funciona. Números decimais é a presença da vírgula. Então nós temos aqui um exemplo que nós vamos trabalhar adição e subtração. O primeiro exemplo, nós vamos falar sobre adição de números decimais. Lembre, regra prática, nós colocamos um número, tá certo? Um abaixo do outro. Um detalhe, as vírgulas, vírgula debaixo de vírgula, então diz isso, vírgula debaixo de vírgula. Então vamos verificar. Na questão, no item A ele diz 1,3 mais 2,52 mais 4,105. Então vamos ver o que nós temos. Olha aqui, 1,3, vírgula debaixo de vírgula. Então, 1,3, outro 2,52, outro 4,105. Professor, como é que eu vou agora somar isso se eu estou observando que o primeiro só tem uma vírgula, uma casa decimal, o segundo duas casas decimais e o terceiro 3 casas decimais? Mas interessante, colocamos vírgula debaixo de vírgula. Então o que você faz? Você completa as casas decimais. Completar? Sim. O que eu devo fazer? Colocar 0. Então nós temos aqui, faltando 2 casas decimais. Então eu coloco 0 e aqui eu coloco 0. Pronto. Então, 1,3 vai ficar 1,300. Pronto. Sem problema nenhum. 3 casas decimais. 2,52. Temos 2 casas decimais. Nós temos que ter 3 casas decimais. Então, completa com 0. Então, agora ficou beleza. Observem o que aconteceu. Nós temos agora todos os números com 3 casas decimais. Agora, soma normal. Normal. É como se eu tivesse 1.300, como se eu tivesse 2.520, como se eu tivesse 4.105. Então, somando 0 mais 0 mais 5, então o nosso resultado é 5. Ok? Então, 0 mais 2 mais 0, nosso resultado é 2. Aí nós temos 3 mais 5, 8, mais 1, 9. Então, o nosso resultado é 9. Aí nós temos 1 mais 2, 3, mais 4, 7. E a vírgula? Desce a vírgula, a gente até brinca, cai a vírgula. Então, a vírgula vem para cá. Então, vamos ver, bem simples, para que a gente possa ter uma ideia como fazer. Colocamos na adição de números decimais, colocamos vírgula debaixo de vírgula, certo? E completamos com 0 as casas decimais, ok? Então, muito cuidado. Vírgula debaixo de vírgula e completamos as casas decimais com 0, ok? Nós temos agora a subtração. Ali nós só somamos, adicionamos. Agora a subtração. Como é o procedimento, professor? Na subtração, preste bem atenção, na subtração eu coloco também vírgula debaixo de vírgula, sem dificuldade nenhuma. Vírgula debaixo de vírgula. Então, nós temos 3,4 e temos 1,2. E vamos fazer a operação subtração. Aqui não vamos ter problema para completar as casas decimais.
Por que que não vamos ter problema? Porque o primeiro número temos uma casa decimal, o segundo uma casa decimal. Então fazemos normal, a subtração normal. É como se eu tivesse 34 tirando 12. Então você faz 2 para 4, 2, ok? 1 para 3, 2, ok? E a vírgula? Desce a vírgula. Lembre, na subtração de números decimais, o que que nós vamos fazer? Na subtração de números decimais. Nós colocamos vírgula debaixo de vírgula. Número, coloca 1 e o outro, vírgula debaixo de vírgula. Completamos as casas decimais. Completamos as casas decimais com 0. Como nós já temos o mesmo número de casas decimais, sem problema nenhum. Mas, professor, e se tivesse com diferente? Então, vamos abrir aqui um espaçozinho. E se o número de casas fosse diferente? Então, se eu tivesse, olha aqui, vamos imaginar que eu tenho 2,53, ok? Menos 1,2. Pronto. Como é que nós faríamos, professor? Vamos repetir. Vírgula debaixo de vírgula. Então, eu tenho 2,53, 1,2. E vamos, lembre, olha aqui, vírgula debaixo de vírgula. E o que que nós devemos fazer? Completar as casas decimais. Quantas casas decimais tem o primeiro? 2. Quantas casas decimais tem o segundo? Uma casa decimal. Então, completa com 0. E aí faremos normalmente a nossa subtração. 0 para 3 é 3. 2, assim, 2 para 5 é 3, certo? 1 para 2 é 1. Então, e você, o que é que eu faço com a vírgula? Repete. Vamos repetir novamente. Na adição e na subtração, colocamos vírgula debaixo de vírgula. Não esqueçam um detalhe, certo? Nós temos que ter a mesma quantidade de casas decimais. Quando você não tiver, quando isso acontecer, casas decimais diferentes, você completa com 0, ok? Vamos repetir. Número de casas decimais, 2, e aqui tinha só uma, completa, e faz a diferença. Então, nós temos aí a subtração de números decimais, ok? Então, temos uma outra aqui, certo? Um detalhe, subtração de números decimais, vírgula debaixo de vírgula, então sem problema nenhum. Então, nós temos 83,7, 78,42. Pronto. E aí, professor? E aí, Pacífico? Então, vamos repetir. Foi o que eu fiz. Coloquei vírgula debaixo de vírgula, ok? Vírgula debaixo de vírgula. Segundo passo, o que eu devo fazer? Completar as casas decimais. Todos os números têm que ter o mesmo número de casas decimais. O primeiro temos uma casa decimal, o segundo 2 casas decimais. Então, completa com 0. Pronto. 83,70, 78,42. E aí faremos normalmente a divisão, a subtração, aliás. Aí vou ficar quem? 2 para 0, então fica 8. 8, professor? É porque nós imaginamos isso aqui como quem? Como 10. Ok? Como 10, não é 2 para 0, é 2 para 10. Então, 8. Ora, 8, vai 1. Aí esse 1 vem para o 4 e soma 5. 5 para 7, 2. Cai a casa decimal, cai a vírgula. Aí fica 8 para 3. Não, 8 para 13. 8 para 13, 5. Vai 1. 8 para 8, nada. Pronto. Então, na realidade, o nosso número, a nossa resposta é 5,28. Pacífico. Uma curiosidade. Como é que eu vou saber se está certo?
se está certo. Eu quero testar se está certo. Então, um detalhezinho, a gente chama de prova. Então, olha aqui um detalhezinho. O que eu vou fazer? Olha, bem simples. O que nós vamos fazer? Nós vamos somar esses dois aqui. Então, nós vamos somar esses dois aqui. Então, se nós somarmos 8 mais 2, 10, certo? 10, vai 1. 4 e 2, 6 e 1, 7. A vírgula cai. Nós estamos somando a adição que nós vimos lá atrás. Então, vamos repetir. 2 mais 8, 10. 4 mais 2, 6 e 1, 7, que veio do 10. 8 e 5, 13. Vai 1. 7 e 1, 8. Observem que esse número aqui, ó, é o que estava lá em cima. Pronto. Essa é a prova para verificar se a sua subtração está correta, ok? Então, veja o próximo item. Pronto. Nesse item aqui, lembrem, nesse item aqui, eu estou somando e estou subtraindo. O que eu faço? A preferência é sua. Você soma, quem tiver mais soma, e depois subtrai. Então, a gente tem uma regrazinha de dizer assim, a gente soma quem tem o mesmo sinal, tá certo? A gente opera quem tiver o mesmo sinal. Se está todo mundo somando, então soma todo mundo. Se está subtraindo, subtrai todo mundo, tá certo? Nós chamamos isso de adição algébrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro somar, pronto, sem problema. Eu poderia subtrair e depois somar. A decisão é sua. Então, eu vou primeiro somar, depois eu vou subtrair. Então, eu vou somar 6,52. Eu vou somar com 2,7. Lembre, igual às casas decimais. Então, isso aqui, vamos somar. Então, o que nós vamos ter? Vírgula debaixo de vírgula e vamos igualar o número de casas decimais. Então, eu tenho 2, 7, 5, 12... vai 1, 8 e 1, 9. Então, vamos repetir. Ó, 2 mais 0 é 2, 7, 5, 12. Boto 2, leva 1, 7 e 2, 9. Então, lembre, agora, ó, fica 9,22 menos 1,4. Então, vamos fazer essa subtração. 9,22, 1,4. Repetimos, vamos igualar o número de casas decimais, ok? Vamos igualar o número de casas decimais. Como o segundo número só tem uma casa decimal e o primeiro tem 2, então completamos com 0. Então, vamos fazer a diferença. 0 para 2, tá certo? É 2. 4 para 2, não, porque 2 é menor do que 4. Então, é 4 para 12. Diferença, 8. Certo? Então, vai 1. Esse 1 soma com 1. 2 para 9, 7. E aí? Só no olhômetro. Se eu somar, ó, esse mais esse, dá 2, dá 12, 7, 1, 8, 9. Pronto. Professor, e se eu tivesse feito primeiro na sequência que eu estou vendo, daria o mesmo resultado? Lógico que daria o mesmo resultado. Vamos verificar. Eu vou subtrair 6, outra maneira de resolver. 6,52 e vou subtrair 1,4. Então, completa as casas decimais. Lembra, eu estou primeiro fazendo a subtração. Então, nós vamos 0 para 2, 2. Ok? Então, nós temos 4 para 5, não pode? Pode sim, porque 4 para 5 é só 1. Pronto. Então, 4 para 5, 1, porque o 5 é maior do que 4. 1 para 6, 5. Então, nós temos aqui 5,12. Ok? Verificando, 0 mais 2 é 2, 4 e 1, 5, 5 e 1, 6. Lembre, eu estou fazendo primeiro a subtração.
Aí eu vou pegar 5,12 e somar com 2,70. Eu estou igualando as casas decimais. Então agora vamos verificar. Soma. Eu tenho 2, 7, 1, 8 e aí 5 e 2, 7. Observem, tá aqui, a mesma resposta. 7,82 centésimos. Pronto. Então lembrem, numa expressão que eu tenha soma ou subtração, tanto faz você somar primeiro ou subtrair. Você tem o mesmo resultado. Ok? Então nós temos aqui, agora uma coisa interessante. Nós temos 9 mais 0,32 menos 1,5. Aí você pergunta, e o número inteiro, professor? Onde é que está a vírgula dele? O número inteiro, a vírgula está aqui. Pronto. Não é 9? Então é 9,000, a quantidade de zero. Então, quando você tiver um número inteiro, curiosidade, atenção, quando você tiver um número inteiro, você coloca a vírgula à sua direita, ok? E eu vou somar com 0,32. Pronto. Lembre, primeiro, adição. Aí você completa o número de casas decimais e vírgula debaixo de vírgula. E soma normal. 2, ok? 3, soma normal. Cai a vírgula, certo? Igual a 9. Estranho, né, pessoal, cair a vírgula? Não, a gente só repete. Tá certo? Se cair, a gente vai procurar, não ter trabalho. Então, pronto. Então, mas eu ainda tenho, Pacífico, que tirar 1,5. Preste bem atenção. Eu tenho 9,32, certo? Eu vou tirar 1,5. Nós temos agora a subtração. Ora, lembre, quando você estiver trabalhando com número decimais, soma e subtração, não esqueça. O número de casas decimais tem que ser iguais. Tem que ter o mesmo número de casas decimais. Então, quando não tem, a gente completa com quem? Completa com 0. Pronto. 9,32 menos 1,50. Então, nós temos 0 para 2 é 2. 5 para 3. Pronto. Aqui eu quero chamar bem a atenção. Quando você tem um número, 5 para 3, o 3 não é menor do que 5, então você não pode fazer 5 para 3. Então tem que lembrar, é 5 para 13. Então você tem 8, certo? Então vai 1, porque lá nós tínhamos 13, então vai 1. Esse 1 tem que somar com esse que tem aqui, dá 2. 2 para 9, 7. Então 7,82. Professor, eu fiquei um pouquinho na dúvida. Esse negócio do 5 para 3 e não para... Por que para 13 e não para 3? Então, pelo simples fato. 5 é menor do que 3. Como é que você tira de 5? Você tira 5 de 3. Imagine, eu tenho 3, você tem que tirar 5. Não é possível. Então, o que você faz? Você imagina agora que você tivesse aqui quem? Não 3, 13. 5 para 13... Então, você tem 13, tira 8, fica quem? 5. Aliás, desculpa, você tem 13, tira 5, fica 8. Mas, na realidade, você ficou com 1. Esse 1, não era 13? Esse 1 vem para cá, fica 2 para 9. Vamos verificar se está correto? Simplesmente você, pronto, soma. Olha aí, nossa somazinha, o que nós vamos ter? Vamos ter 2... 2, 13, 7, 1, 8 e 1, 9. Tá aí, o 13 que apareceu, repetindo. 2, 8, 5, 13. 13, vai 1, 2, 9. Então, nós temos nada mais, nada menos. Então, lembre, a nossa resposta é essa daqui. Esse é o resultado. 9 mais 0,32 menos 1,5. Não esqueça, quando tiver o número inteiro... Você tem que, lembre, quando você tiver um número inteiro, lembre que a vírgula está à sua direita. Você bota 9, no caso, 9 inteiros, 9, vírgula, aí bota 0 que quiser. Ok? Então, lembre,
As operações com números decimais, nós temos adição e subtração. Lembre, você tem que ter o mesmo número de casas decimais, vírgula debaixo de vírgula. Então agora nós temos a multiplicação de números decimais. Então esquece. Multiplicação a gente multiplica normal, como se fosse dois números inteiros, sem pressa nenhuma. Multiplica normal, com não a preocupação com a vírgula na hora que você vai multiplicar. Então, como exemplo, eu tenho 8,51 vezes 2,3. Então, nós temos 8,51 que eu vou multiplicar 2,3. Então, normal. Multiplicação normal, como se eu tivesse dois números inteiros. Ok? Não estou falando de vírgulas. Para mim, nessa multiplicação, nesse momento, eu não me preocupo com vírgulas. Ok? Então, veja aqui. Vamos multiplicar normal. Esse 3 vai multiplicar todos os elementos que estão lá em cima. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Aí vai 1. Só boto 5, vai 1. 3 vezes 8, 24. E 1, 25. Vamos repetir? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 8, 24. E 1, 25. Então, agora é a vez do 2. Então, o 2 vai fazer a mesma coisa que fez o 3. Então, 2 vezes 1, 2. Lembre, tem que botar o resultado debaixo do 2 que está aqui, ó. Aqui está o 2, então você bota aqui embaixo. 2 vezes 1, 2. É um único detalhe. Quando você vai multiplicar, tá certo? O segundo, tem que botar o resultado debaixo dele, ó. 2 vezes 1, 2. Vem para cá. 2 vezes 5, 10. 10. Bota o 0 e leva 1. 2 vezes 8, 16. E 1, 17. Então, aqui, nós somamos os resultados do produto do 3 e do produto do 2. Então, nós temos 3, nós temos 7, nós temos 5, nós temos 9 e nós temos 1. Pronto. Vamos repetir. Na multiplicação de números decimais, eu não devo me preocupar com a vírgula. Eu multiplico como se eu tivesse dois números inteiros. Você pega o 3, no caso aqui, pega o 3, multiplica todos os elementos que estão lá em cima. Colocando o resultado, ó, começa embaixo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 8, 24. E 1, 25, que foi o 1 do 15. O 2, agora eu multiplico todo mundo de 5 por 2. Um detalhe, embaixo, ó. Aqui não tem, ó, o 2, então tem que vir bem para cá. O resultado, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 8, 16, 1, 17. E soma normal, 3, 7, 5, 9 e 1. Agora que chegou a história da vírgula. O que eu faço? Você conta o número de casas decimais. Casas decimais são casas que estão após a vírgula. Então, você conta, nesses dois aqui, que houve a multiplicação, você conta o número de casas decimais. Então, vamos contar. Nesse primeiro, nós temos duas casas decimais, o 5 e o 1. Nesse segundo, nós temos uma casa decimal. Então, no caso, nós temos 3 casas decimais. Então, você vem para cá, para o resultado, e conta o número de casas da direita para a esquerda. Então, você conta. Lembre, são 3 casas decimais. Então, uma casa, 2, 3 casas decimais. Então, a nossa vírgula vem para cá. Ô, professor, interessante. Então, vamos lá. Você multiplica normal, como se fosse dois números inteiros. Com cuidado, de baixo o resultado. Depois, conta o número de casas decimais envolvido nesses dois números. Quantas casas decimais nós temos? Repetindo, 1, 2, 3 casas decimais. Então, você vem para o resultado, que é esse aqui, e da direita para a esquerda, você conta o número de casas decimais. São 3 casas decimais, então aqui você conta 3 casas decimais. Ok? Então vamos verificar agora a nossa situação. Eu tenho 3 vezes 1,45. Simples, simples. 1,45 eu devo multiplicar por 3. Pronto, normal. É como se eu estivesse multiplicando, lembre, dois números inteiros. 3 vezes 5, 15. Ok?
Então, vai 1, bota o 5, leva 1, 3 vezes 4, 12, e 1, 13, tá certo? Leva 1, bota o 3, leva 1, 3 vezes 1, 3, e 1, 4, ok? Então, nós temos aqui o produto de números decimais, ok? E pacífico, e a vírgula, bem simples, é só contar. Ó, 2 casas decimais, tem para cá e 2 casas decimais, 1, 2. Então, está aqui o resultado, ok? Então, nós temos aqui o produto de 3 números decimais. Então, multiplica de 2 em 2. Você que decide qual é o mais simples, porque o produto não interessa a ordem, né? Produto de fatores não interessa a ordem. Então, nós temos o mesmo resultado. Então, eu posso multiplicar 2,5, 1,2. Então, eu posso, sem dificuldade nenhuma, multiplicar, então, vamos lá, 1,2, então, 2,5, e aqui 1,2. Então, normal. Agora, eu já posso treinar um pouquinho mais rápido, ó. 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, e 1, 5, 1 vezes 5 é 5, certo? 1 vezes 2 é 2. Então, aqui fica 0, aqui fica 10, e aqui vai 1, 3. Tá certo? Ó, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 2, 4, 1, 5, vezes 5 é 5, é 2. Quantas casas decimais? 2. Então, 2 casas decimais. Então, isso aqui é, lembre, nós encontramos essa primeira parte. Então, agora eu vou ter 0,3 vezes 3. Porque isso aqui eu posso dar só o 3. Então, vezes 3. Então, dá 3 vezes 3, 9. Pronto. Tá certo? 3 vezes 0 é 0. Uma casa decimal, então a resposta, 0,9. Bem simples. Então, o que é que nós temos agora? Divisão de número decimais. Pronto. Multiplicação bem simples. Agora, um detalhe. Divisão é interessante. Eu tenho que igualar o número de casas decimais. Então, eu tenho 2,88 dividido por 1,2. Então, são 2 casas decimais. Então, aqui tem que ter 2 casas decimais. Depois que você iguala o número de casas decimais, não esqueça. Você tem que eliminar a vírgula, ok? Pronto. Então, eu tenho aqui 288 por 120. Então, nós temos 2, ok? 2 vezes nada é nada, 8 é 8. 2 vezes 2, 4, para 8. 2 vezes 2, 4, dá 4, certo? 2 vezes 1, 2, para 2, nada. Então, quando eu não posso dividir, mas eu quero continuar, então eu coloco um 0. Ok? Esse 0 leva a vírgula para o quociente. Então, nós temos 480. Então, aqui nós temos 4. 4 vezes nada é nada. 4 vezes 2, 8 para 8, nada. 4 vezes 1, 4 para 4, nada. Então, a resposta, 2,4. Ok? Pronto. Nós temos 7,2 dividido por 0. Ó, 7,2 dividido por 0, 24. Qual é a regra? Igualar as casas decimais. Eu tenho 2 aqui, aqui tem 1. Então, eu coloco 0. Lembre, completa com 0. Depois que eu faço isso, eu dou a Deus a presença da vírgula. Pronto. Então, eu vou dividir agora na realidade. O 0 que está nessa posição, ele não tem valor nenhum. Pronto. Então, eu tenho 720 dividido por 24. Então, 2 casas. Ó, 2 algarismos, separa 2. Então, você tem 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Vai 1. 3 vezes 2, 6. Para 7, ó. 3 vezes 4, 12. Para 12, nós vai 1. 3 vezes 2, 6. 1, 7. Para 7, nada. Abaixo o 0. Aí, vem para cá. Então, nós temos aqui, na realidade, igual a 30. Ok? Pronto. 6,5 dividido por 5. Então, vamos dividir. 6,5 dividido por 5. Pronto. Professor, não tenho aí número de casas decimais. Temos isso aqui, preste atenção, inteiro, então a vírgula, então eu posso dizer que é 5,0. Então, ó, igualou as casas decimais, dá a Deus a presença da, certo? Dá a Deus a presença de quem? Da vírgula. Então, agora nós vamos ter, na realidade, tecnologia, beleza. Então, nós temos 65, agora dividido por quem? Por 50. Pronto. Aí nós temos o quê? Nós temos 1.
1 vezes nada é nada, abaixo 5. 1 vezes 5 é 5 para 6, 1. Aí bota um 0, esse 0 leva a vírgula para o quociente, 150, então dá 3. 3 vezes nada é nada, 3 vezes 5, 15 para 15, nada. Então está aqui o resultado, bem simples, tá certo? Então, lembre, não tem muito segredo. A operação com número decimais, lembre, tá certo? As operações com número decimais, não esqueça as operações. Adição e subtração, vírgula debaixo de vírgula e completa as casas decimais. Na adição e subtração. Na multiplicação normal, multiplica normal, só que você tem que contar o número de casas decimais envolvidos, tá certo? O número de casas decimais que você tem nos dois números e coloca no resultado. E na divisão, tem que dividir, a divisão tem que igualar o número de casas decimais. Não esqueça, tá certo? E nós estamos por aí trabalhando. E lembre, nosso objetivo é único. Chegar lá, ok?